Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Centroavante, tudo bem com você, não? Tudo ótimo. Dimara Oliveira, nossa centroavante predileta. Super sexta, diga lá. Dimara, eu estou entrando de férias hoje, segunda-feira eu não vou conversar com você. Que lindo, gente. Só na rádio, tá? Continuo trabalhando, mas eu continuo te assistindo e vou continuar te ouvindo, te assistindo durante as férias. Tá. Para ver se você se comporta direitinho. Eu e Antonelli. Você, Antonelli Lavati, se você se comporta direitinho. Antonelli, depois eu vou fazer a parte sua, né? Depois eu vou fazer todas as recomendações, Antonelli e Lila. Mas, Dimara Oliveira, diga-me uma coisa. Rodada de final de semana, os 3 times mineiros não ocupam boas posições na tabela. Péssimas posições. Esperava-se muito mais, particularmente do Cruzeiro. E o que essa rodada promete, a não ser dificuldade? Deixa eu te dizer, a gente tem hoje às 16 horas uma entrevista coletiva do presidente Zé Perrella, onde ele confirma que não será mais candidato em outubro à presidência do Cruzeiro e se retira oficialmente, já indicou até o seu substituto, que é o Gilvante Pinto Tavares, que vem trabalhando ao longo dessa era Perrella, eu diria, no Cruzeiro em vários setores, conheço muito, de um caráter fantástico, mas acho que isso vai significar muito no contexto do Cruzeiro. A impressão que eu tenho é que o Zezé vai se retirar da forma como o Alvimar se retirou. Hoje você praticamente não ouve o Alvimar raramente, né? E aí, né? Acho que o torcedor pediu tanto isso, né? Porque é exatamente por isso que o Zezé está tomando essa decisão, vai explicar melhor hoje à noite. E aí? O Cruzeiro já atravessa um momento que eu diria, em termos de futebol, já não é muito bom. Né? Tem aí o Wellington Paulista retornando, na terça-feira ele chega a Belo Horizonte, ou seja, você vai lá atrás buscar um jogador que inicialmente não fazia parte dos planos, não era o ideal, não era aquilo que se queria, mas é ele que vem para tentar resolver um problema ofensivo do Cruzeiro. O seu presidente atual disse que não será candidato e depois de uma era dessa que veio desde 95, acho que você vai pagar um preço por isso também. Sim. Né? Então, acho que é um momento tão delicado que o Cruzeiro passa nesse momento, tem um adversário complicado que é o Internacional em Porto Alegre, mesmo que esteja muito desfalcado, o Inter está muito desfalcado, mas que sempre é muito complicado vencer por lá. E o Cruzeiro aí acumulando 3 derrotas na sequência desse campeonato, com uma cobrança, eu diria, enorme da torcida. Olha, é um momento muito delicado esse que o Cruzeiro passa a viver. Conversei agora há pouco na Toca da Raposa, o técnico Joel Santana não vai ter o Fabrício, efetivamente, que vai cumprir suspensão, o próprio Everton, mas ele ainda não definiu uma equipe, não está dando para a gente ver uma formação de grupo lá para que a gente tenha uma definição de quem vai enfrentar o Internacional. Mas acho que mais do que isso, se o Joel é realmente o treinador que foi trazido para motivar, eu acho que esse é o momento dele. Ou será que a motivação dele durou só nas primeiras rodadas em que ele teve à frente? Se ele realmente tem essa característica, é agora que está na hora dele fazer isso. Vai ter que provar nesse momento. Era o diferencial que se esperava, ou o diferencial que se espera do Joel. Dele nesse momento. E no Atlético também, a gente conversou agora na Cidade do Galo, o Dorival estava fazendo um recreativo, agora ele começou um posicionamento técnico, mas ainda não é possível perceber muita coisa, mas eu acho que tem boas notícias, que é a volta do Guilherme, do Felipe Souto, o Mancini atendendo um apelo dele, deve ser o lateral. Será que estava lá o lateral, né, escondido ali no que o Mancini não queria, né? Atlético que tem o Figueirense. Vai ver, o Michael deu a dica. Veja bem, há muito tempo. A passagem do Michael deu certo lá. Mas veja bem, há muito tempo o Mancini não joga. Muito como tempo, lateral. desde que ele foi para a Europa. Ele começou a ser conduzido nessa questão de quase meia. Mais, né? A passagem do Mancini pelo Roma, já não foi nesse pela Internacional, não foi jogando como lateral. Mas, de qualquer forma, diante das circunstâncias em que o Atlético está vivendo e essa situação toda, pode ser uma saída. E daí lá vem mais modificação no time. Esse time não vai encontrar nunca. Será que até na última rodada a gente vai ver que o Dorival pode conseguir repetir a equipe? Não sei. E aí a gente volta novamente a esse questionamento do que realmente o treinador pensa para esse grupo, né? Agora, você já pensou a gente poder ver Guilherme e André junto? A gente estava querendo ver esse ataque. O André já chegou, já fez sua parte. O Guilherme, a gente tem que ser muito sincero com o torcedor, ainda não jogou aquilo que se esperava. Mas quem sabe, eu sempre disse aqui que o Guilherme precisava de um companheiro, mas um companheiro efetivo, né? Que acompanhasse, porque o Guilherme sempre foi aquele jogador que ele chega, que ele faz a jogada, que ele faz o pivô, que ele vai mais à frente, mas ele precisa de alguém para jogar com ele. E a impressão que a gente tinha é que o Guilherme estava sempre à frente e nunca ninguém acompanhava. Quem sabe agora com o André, a gente pode ter essa sensação de melhora nessa condição do Atlético, que tem o Figueirense, o jogo lá em Ipatinga, mais uma vez ele vai buscar o apoio da torcida fora da Arena do Jacaré, né? Quem sabe é o caminho por aí.
Já o América vai receber o Fluminense aqui no domingo, na tarefa Arena do boa, Jacaré. Muito boa. Fluminense que ganhou ontem, né? Ganhou, e tem aquela história do Fred, né? Fred não jogou ontem porque disse que estava receoso. Jogador seguindo, torcedor seguindo o jogador, depois uma confusão que esse povo arruma também, né? Na balada, 2 horas da manhã, e segue o cara. E ele estava com a filha, né? Me parece. Quer dizer, uma coisa complicada isso também que se vive, né? Até que ponto a gente tem esse direito, né? E o Fred que tá bem, né? Jogando, seleção brasileira. Eu não entendo muito bem essas coisas, aqui, essa invasão de tudo, né? Eu falei aqui, você conhece a história, a minha história de trabalho, sabe que trabalhei com esporte durante um tempo, e desde aquela época sempre pensei a mesma coisa. A vida do jogador de futebol, se não interferir no resultado dele dentro de campo, não tem nada a ver. Você vê que a nossa linha editorial da Bandeirantes, desde do nacional até o local, é exatamente essa, cada um com a sua vida. E o América, então, vamos ver o que o Givanildo faz na sua estreia, que é exatamente contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Dimar Oliveira volta ao 12:30 na tela da Band para falar sobre tudo isso e muito mais.